O assunto continua sendo esse aqui agora, gente, com o Marcelo Jordão, que é médico oftalmologista. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre catarata ou outras doenças oculares, pode já enviar. O número está na tela, 16997237684. Doutor Marcelo, um prazer recebê-lo aqui. E a gente já está recebendo muitas dúvidas com relação a isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho, então, da catarata, doutor, e quais os riscos. Alguns protocolos têm que ser seguidos realmente na hora de uma cirurgia como essa, né? Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, André. É um prazer muito grande estar aqui. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que é muito realizada no mundo todo. A catarata é uma evolução natural dos nossos olhos. Todos nós teremos catarata, porque é o envelhecimento esperado. A cirurgia de catarata é uma cirurgia segura, sim, é uma cirurgia extremamente segura. Hoje tem protocolos de segurança, de técnicas que foram avançando no decorrer dos anos e a população não deve ter receio de procurar o seu oftalmologista e, se ele indicado a realizar a cirurgia, deve ser feita a cirurgia sim. Inclusive, já chega para nós uma pergunta da Isabel de Bebedouro. Ela diz que fez a cirurgia de catarata há 1 ano, foi um multirão também. Ela diz que o olho ultimamente coça muito, arde, às vezes fica embaçado. O que pode estar acontecendo, doutor? Bom, eu acho que sempre, primeira coisa, é procurar um oftalmologista para ele entender exatamente o que está acontecendo, né? Existem várias possibilidades, desde um olho seco, uma conjuntivite, uma coisa mais simples, até algo mais sério. Mas só há condição de orientá-la fazendo o exame, obviamente. Uma outra pergunta aqui que vem da Edilânia, que mora na Vila Branches, ela dizendo aqui que ela tem a mãe dela de 80 anos, ela tem ali algo que se assemelha a uma tremura no olho, vamos dizer assim, não para de piscar, já foi em alguns oftalmologistas, fizeram exames, diz que não trouxe aí nenhum diagnóstico concreto. O que dá para a gente dizer com relação a esse tremor no olho, doutor? O tremor na pálpebra é um sintoma relativamente comum e a grande maioria das vezes acontece por estresse, por estar com óculos fraco, quer dizer, motivos que não são tão sérios. Agora, se ela estiver piscando os olhos com ardência, com dificuldade até para enxergar, obviamente ela tem que ser examinada. Insisto, eu acho que as dúvidas elas só serão sanadas quando ela for realmente examinada e reorientada, né? Provavelmente o médico que a examinou deve ter passado alguma medicação e, se não melhorou, deve retornar e procurá-lo novamente. Está chegando várias perguntas idênticas aqui. A da Elizabeth, por exemplo, de Cravinhos, dizendo o que pode causar a coceira nos olhos, doutor? A coceira, na grande maioria das vezes, por uma alergia, né? Eu acho que é um sintoma muito comum às alergias oculares, né? E não só no olho, como na pele, né? A grande maioria das vezes é uma alergia. A próxima pergunta aqui da Beatriz de Ribeirão Preto diz que o pai dela teve descolamento de retina nos 2 olhos. Se ela tem alguma chance de desenvolver esse quadro também, doutor? O descolamento de retina, ele não está associado à hereditariedade, né? São fatores de riscos associados ao descolamento de retina. Então, pessoas míopes, né, tem alguns fatores que influenciam. Obviamente, ela deve procurar o seu oftalmologista para examiná-la, porque se ela tiver alguma fragilidade na retina que predispõe a ter o descolamento, ela deve ser tratada antes que aconteça alguma coisa. Mas não há uma hereditariedade definida em quem tem o descolamento, e sim os fatores associados. O Werther de Ribeirão está perguntando algo também nessa questão aí, porque ele diz aqui que já fez 4 cirurgias de descolamento de retina num olho, 3 no outro. Qual que é o motivo da repetição desse quadro, doutor? A retina é uma pelinha que fica atrás do olho, né? E dependendo de como é esse descolamento, qual a causa desse descolamento, né? Não é uma cirurgia simples, né? Há muitas vezes a necessidade de reoperação e nem sempre o prognóstico visual é tão bom, mas eu acho que é caso a caso, né? Infelizmente não dá para a gente generalizar a todos. A Josefa diz aqui que tem 59 anos, ela é de São Carlos, é diabética, diz que o olho fica muito vermelho. É normal isso, doutor?
qualquer sintoma que nós temos nos nossos olhos, como irritação, olho vermelho, embaçamento visual, né, deve ser examinado, deve ser visto, deve ser avaliado por um oftalmologista para ele dizer, olha, isso está associado às vezes à idade, uma baixa lubrificação, ao tempo seco, mas sem examinar não dá para saber, né? Muitas vezes a pressão do olho está elevada, né? Ou você tem um processo inflamatório ou infeccioso que também pode causar um olho vermelho. Então, desde uma coisa mais simples até mais séria. Doutor, o Claudinei está perguntando aqui como surge o ceratocone, doutor? O ceratocone, ele tem uma caracterização que se forma com pessoas da mesma família, então existe uma hereditariedade, né? E ocorre uma fragilidade na córnea, que é essa parte transparente que tem nos nossos olhos, ela vai se deformando, causando uma alteração visual, né? É basicamente por uma característica genética. Tem cura, doutor? Tem. O ceratocone tem cura, sim, desde tratamentos a laser até, por fim, o transplante córnea, né? E muitas vezes, até com lente de contato, você consegue controlar o ceratocone. Doutor Manuel do Ipiranga, aqui em Ribeirão, está perguntando cuidado com os olhos no verão, quando está com sol muito forte. Doutor, e aí? Isso daí é uma coisa muito legal, né? Usar óculos escuros, lubrificar bem os olhos, né? Evitar de ficar coçando os olhos. Às vezes a gente vai frequentar piscina, represa e começa a coçar muito os olhos. A chance de você ter uma infecção é muito maior. Então, acho que é basicamente evitar a luz solar, né? Usar protetor e lubrificar bem os olhos e as mãos limpas. E muito cuidado com essa galerinha, né, doutor, que usa muito celular, muito próximo, o dia todo, tablet, é preciso ter cuidado com relação a isso também, né? Sim, principalmente em crianças. Quer dizer, o tablet, o celular, as telas de uma forma geral, elas efetivamente acabam cansando os nossos olhos quando adultos. E muitas vezes sintomas associados ao cansaço visual, olho seco, embaçamento visual, acontece. Na criança, existe uma possibilidade de você desencadear miopias. Então, já tem estudos mostrando que populações crianças que tinham uma frequência muito grande de exposição a telas, desenvolviam miopias mais altas. Então, os pais realmente têm que ter um controle sobre os seus filhos. Isso é algo que incomoda muitos idosos. É uma pergunta da Eliane aqui de Ribeirão Preto, ela dizendo que o pai dela tem aquele problema que envolve as chamadas moscas volantes, doutor. O que a gente pode falar com relação a esse quadro? Dá para melhorar? A grande maioria das vezes, as moscas volantes acontecem por um fenômeno que a gente chama de descolamento do vítreo posterior. É uma gelatina que nós temos dentro dos olhos, em que ela cria leves opacidades que ficam passando sobre a nossa visão. Se caso for isso, não é tão sério e, na maioria das vezes, pode ser observado. Mas sempre é necessário a avaliação de um oftalmologista para ver se aquela retina ela está íntegra e se não há nenhum outro fenômeno que esteja ocasionando aquele sintoma. Pergunta da Michele do Jardim Irajá, aqui em Ribeirão. Doutor, a partir de quanto tempo os pais devem levar a criança no oftalmologista? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, até 1 ano de idade deve ser feita uma avaliação. É claro que ao nascimento faz aquele teste do olhinho, que é regulamentar pelo Ministério da Saúde. Feito isso, não tem nenhum problema. Se a criança não tem estrabismo, não tem nenhum sintoma que chame a atenção ao pediatra, até 1 ano de idade, estando tudo bem, com 3 anos e aí anualmente. O Antônio não foi claro aqui do procedimento, doutor, mas ele está perguntando se a pessoa pode fazer a cirurgia nos 2 olhos de uma vez. Qual cirurgia será, hein? Que aí ficou meio vago aqui, né, doutor? Assim, a cirurgia da catarata, vamos dar como exemplo, na grande maioria das vezes faz um olho de cada vez, justamente para não ter o risco, infelizmente, de ter uma infecção ou um problema como aconteceu recentemente. Então, imagina se um desses pacientes que tiveram problema em um dos olhos tivesse feito os 2 olhos ao mesmo tempo.
ele teria os 2 olhos acometidos. Isso para a cirurgia de catarata não é uma coisa comum. Na maioria das vezes faz um dos olhos. Mas, por exemplo, a cirurgia refrativa, que é a correção da miopia, da hipermetropia, sim, na grande maioria das vezes é feito os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, aí depende muito de cada caso. Bem, tem inúmeras perguntas chegando aqui, gente. Infelizmente tem que encerrar. Vou fazer a última aqui do Jefferson de Matão. Doutor, ele está dizendo que o olho dele apareceu ali um pingo, uma mancha de sangue. O que pode ser nesse caso, doutor? Bom, vamos tentar entender. Se for uma mancha de sangue que ele vê, né, ou que uma familiar mostra, olha, você está com o olho vermelho, é porque houve uma hemorragia na parte branca dos olhos, né, que é uma hemorragia subconjuntival. E isso, na grande maioria das vezes, não traz sintoma algum. A pessoa continua enxergando bem, o olho não incomoda. E aí, se for isso, na grande maioria das vezes, desaparece com o passar do tempo. Diferente de uma pessoa que vê essa mancha de sangue na visão e que acaba atrapalhando. E aí esse sangue está dentro do olho. Aí não, aí já é uma outra história e tem que ser visto, tem que ver se não tem nenhum outro fator, como diabetes, hipertensão, uma trombose, que esteja ocasionando esse sangramento. Mas se for uma coisa, um vermelhinho no olho que está acontecendo na parte branca, é mais simples. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar da saúde dos nossos olhos, né? Passar sempre aí pelo seu médico de confiança oftalmologista. E vou agradecendo aqui, doutor Marcelo Jordão, médico oftalmologista aqui em Ribeirão. Agradeço muito a disponibilidade do senhor aqui com a gente. Doutor, até a próxima oportunidade, viu? Agradeço imensamente. Esse tipo de informação é muito importante, André. A gente tem que estar sempre atento à saúde dos nossos olhos. Com certeza. Agradeço mais uma vez, doutor. E vamos fazer